programa Mercado de Ação retorna agora recebendo Carlos Fetti Paiva Neto. O Carlos Fetti, né, secretário municipal adjunto da administração de Porto Alegre, a quem damos as boas-vindas. Prazer, Luiz, estar aqui também. Fetti, vamos... O que é a Secretaria da Administração dentro de um município? O que ela abrange, o que ela envolve, o que ela engloba? Bom, Luiz, a Secretaria da Administração, ela tem o que a gente pode dizer da maior despesa do município, né, que é o gasto de pessoal, o gasto com a folha de pagamento, que se traduz em um pouco menos de 50% do orçamento da Prefeitura. Então nós temos um gasto anual médio aí na faixa de 2 bilhões e meio de reais gastos com o provimento de pagamento de pessoal. Tu falaste que não chega à metade da receita da Prefeitura o gasto com a folha. Isto. Qual é o limite para gastos nós com essa rubrica? A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que o ente municipal ele pode gastar até 54% com a folha de pagamento, sendo que esse é o limite máximo fiscal. Mas a partir de 49% nós temos o alerta e nós temos a partir de 51,32% o limite prudencial. Se nós avançarmos com a despesa de pessoal que supere 51,32%, já estamos sujeitos a alguns contingenciamentos, que implicam no corte, fundamentalmente, de funções gratificadas e cargos em comissão. É um bom número, né? Eu não tinha ideia, eu tinha a percepção de que seria maior esse número, mas isso também traduz uma gestão adequada desse tipo de recurso. Com toda certeza, Luiz, a gente tem uma situação no Estado, e é uma situação que nós temos que ter muito... existe uma solidez pela gestão, mas por outro lado também nós estamos sujeitos hoje a uma série de contingências, como nós temos visto, os recursos da União Federal, os recursos do Estado, nem se fala, né, do Rio Grande do Sul em especial, em relação aos outros 26 estados da Federação, nós temos um problema hoje com uma redução da arrecadação. E evidentemente, quando a gente teve, por exemplo, as isenções de IPI, né, isso tem implicações sobre o Fundo de Participações do município. Porto Alegre teve uma perda significativa a partir de 2013 de recursos de arrecadação diretos do governo federal, o que gerou uma relação. Então, como trata-se de uma equação em que você tem que ter a receita corrente líquida, né, estabelecida com todas as receitas relativamente à despesa, se não houver um cuidado, um zelo muito próprio na gestão da Prefeitura na área financeira, nós corremos um seríssimo risco de botar em dúvida a capacidade da Prefeitura em manter o ordenamento com seus servidores e com essa folha de pagamento. A receita da Prefeitura, ela tem várias origens. Certo. Quais são elas? Olha, nós temos origens, como tu falaste, diversas. Nós temos, por exemplo, a receita do IPTU, né, que é uma receita que a Prefeitura arrecada anualmente do Imposto Territorial e Predial Urbano. Nós temos receita de ISSQN, o Imposto de Serviço de Qualquer Natureza, que são arrecadações diretas, né? Mas nós temos receitas, por exemplo, do ICM, né, a participação do bolo para o município, que é o imposto estadual, e nós temos as receitas transferidas pela União Federal, que no nosso julgamento, e eu creio que grande parte da população concorda, que existe realmente uma inversão. Hoje o bolo da Receita Federal, ele fica na União, em detrimento de estados e municípios, os municípios que, em última análise, estão tendo a maior parte dos serviços hoje municipalizados e que têm que fazer jus ao atendimento da população direta. Qual desses é o de maior impacto na economia do município? Olha, nós podemos ter, na verdade nós temos uma divisão, né, de impactos, mas o que nós temos repercussões diretas em relação à condição da Prefeitura em termos de arrecadação, aqueles que a Prefeitura, no caso, ela é mais atora diretamente, né, e aqueles que ela é mais passiva na receita. O que nós podemos dizer é que, em relação à folha de pagamento da Prefeitura, nós temos hoje 22 mil servidores que pertencem ao quadro da Prefeitura, né, ativos, e mais em torno de 6 mil servidores que são os inativos, né, pensionistas, que têm uma folha suplementar. Para você ter uma ideia, a folha de pagamento da Prefeitura hoje, ela, com encargos de ativos e inativos, ela gira em torno de 210 milhões mensalmente, né? É um número bastante grande, é um número bastante amplo e ele tem um componente vegetativo que nós temos que ter muito cuidado nesta evolução, né? Não é à toa que a Prefeitura hoje, nesse momento, ela está fazendo uma revisão
do seu sistema remuneratório, porque hoje nós temos uma matriz salarial, Luiz, que 70% dos servidores percebem remuneração igual ou superior a R$3.000. É um belo valor. Que é um belo valor. Se nós compararmos com a iniciativa privada, nós temos casos que um operário, por exemplo, da prefeitura, ele chega a ganhar até 3 vezes o que na iniciativa privada, por uma função equivalente, se paga, né? Então, é uma matriz realmente que não deixa margem para discussão, no sentido de que há um pagamento muito significativo, né? A prefeitura remunera melhor que o Estado. A prefeitura remunera menor que o Estado. Basta ver, vamos pegar o caso dos professores. Nós temos uma discussão hoje que o Estado tem dificuldade em cumprir o piso nacional, enquanto a prefeitura, na média, cumpre 3, 4 vezes o piso, né? Então é uma diferença assim, muito grande. E nós temos uma situação que no nosso sistema remuneratório, que existe hoje na prefeitura, que gera um pouco de desgaste, é que nós temos, por exemplo, um administrador que, dependendo da lotação que ele esteja, ele pode ter um ganho remuneratório do dobro até de um colega, né? Isso é uma desigualdade dentro do sistema remuneratório, e que existe uma atenção muito grande da Prefeitura em geral, da Secretaria da Administração em específico, da Secretaria da Fazenda, da Secretaria de Orçamento, né, e Planejamento Estratégico, para que nós consigamos ter uma matriz um pouco mais equânime, né, funções mais definidas. Outro fato, Luiz, é que nós, desde 2005, a cada ano se repõe a inflação, né, numa database maio, que foi determinada por uma legislação, e que nós somos, relativamente aos entes federados, o ente que mais cumpre essa sistemática ao longo dos anos. E neste momento em que toda a federação passa por dificuldades, notadamente a prefeitura tem que ter alguns mecanismos que garantam a continuidade e a saúde financeira para que esse tipo de fundamento não comprometa a continuidade de serviços. Fete, dentro dessas questões, obras no município, também a receita, enfim, ela tem que ser, o custo da obra tem que sair da receita do município. Obviamente que são obras de impacto financeiro muito grande, são feitos financiamentos, esses financiamentos são amortizados ao longo do tempo. Sim. Tem algum investimento, tem alguma obra na cidade que está parada por falta de investimento? Na verdade, o que nós temos, e eu acho uma pergunta muito relevante, é que nós temos hoje um sistema federal, existe, não sei se é de domínio, mas existe um sistema chamado CALC e CIAF, que são sistemas que equivalem ao SPC das prefeituras. Uma prefeitura que tenha 3 anos consecutivamente o seu orçamento, as suas contas com déficit, né, que apresentem déficit, ela passa a perceber problemas no sentido de conseguir manter a sua regularidade e contração de financiamentos novos. Então nós temos hoje a prefeitura para as ditas obras da Copa, que começaram com o ensejo da Copa, mas que acabaram sendo obras de infraestrutura e que não terminaram com a Copa, algumas delas, e até porque o mote da Copa foi muito relevante para se buscar conquistar esses financiamentos, né? Por muita competência se conseguiu um valor superior a 430 milhões para essas obras, né, em financiamentos. Mas o fato é que são financiamentos que têm uma série de pressupostos e exigências. Os projetos licitatórios, eles têm particularidades. Um exemplo, para fazer uma obra viária, é feita uma sondagem do solo. E essa sondagem ela é feita amostralmente. Nós tivemos alguns casos, por exemplo, na Anita Garibaldi, por exemplo, na trincheira da Anita, em que foi detectado a rocha ali. Então, o solo, apesar da sondagem prévia, acabou apresentando uma situação... A sondagem prévia não apresentou isto? Pois é, é uma questão bastante objetiva, mas muitas vezes as sondagens elas são feitas dentro de uma condição, e até dentro da capacidade orgânica da prefeitura ela tem limites para fazer isso, né? Então, neste caso especificamente, tivemos esse problema. Temos alguns problemas de entraves jurídicos, nós temos algumas questões de desapropriações, que são processos que acabam sendo absolutamente indispensáveis para conseguir concluir essas obras, né? Ou outras obras de infraestrutura, processos que acabam tendo, de alguma maneira ou de outra, alguma situação que pode protelar. Daí até o fato de que nós temos algumas obras que foram iniciadas e que estão sendo tratadas de forma que se consiga reparar e concluí-las, né? Acho que em termos de obras viárias, eu acho que o município não tinha feito obras dessa relevância
com tanta efetividade nos últimos 20 anos, né? Obras em quase todos os bairros da cidade? Obras espalhadas, os chamados BRTs, que são os corredores aí de ônibus, né, que foram feitos. Algumas das situações que o cidadão pode ver, que até a própria fiscalização da obra, quando alguma especificação técnica ela não é cumprida pelo executor, como, por exemplo, aquelas barras de concreto armado ali, tem alguma falha na forma de execução, ela implica em suspender e muitas vezes até a revisão e a refeitura da obra, né? Então nós temos algumas questões desta ordem. Como o volume foi muito grande, nós tivemos alguns contingenciamentos. Mas o fato é que a Prefeitura, a partir da capacidade de tomar os recursos e realizar essas obras, ela realmente ela avança muito na questão da mobilidade urbana, ela avança muito em atendimento à carência de muitos anos do passado, que tinha ficado realmente em haver aí uma série de necessidades para a viabilidade da urbanística da cidade, né? Nessa questão de obras, existe algum limite, assim como existe um limite para a questão salarial dentro da matriz salarial, da matriz financeira do município, existe algum limite que pode ser comprometido com obras, por exemplo? Olha, Luiz, esse dado especificamente eu te confesso que eu não é da minha... Está dentro da capacidade de pagamento. Está dentro da capacidade, quer dizer, na verdade o gestor ele tem que ter a capacidade de domínio da condição orçamentária para poder fazer e contrair os financiamentos com recursos, né? E que isso não leve. Nós tivemos um caso, eu até posso citar a própria Prefeitura de Porto Alegre, nos exercícios 2003, 2004, ela passou por dificuldades extremas, inclusive tinha obras da terceira perimetral contraídas pelo BID, e a Prefeitura, quando iniciou a gestão 2005, ela estava nessa situação de impossibilidade de novos financiamentos, porque ela estava com um orçamento absolutamente comprometido. E foi necessário alguns anos na gestão do prefeito Fogaça para conseguir sanear isso e colocar a Prefeitura em condições de poder novamente readquirir o status para poder promover essas obras e financiamentos. Beleza. Fete, nem sempre a gente tem oportunidade de esclarecer o nosso telespectador sobre o funcionamento de uma prefeitura, sobre o funcionamento da parte financeira de uma prefeitura, de um município. E é um conhecimento que eu também não tinha. Alguns desses números que tu colocaste eram desconhecidos para mim. Agradecemos a tua presença e vamos assim, aos últimos 30 segundos a mensagem da Secretaria da Administração ao nosso telespectador. Bem, nós temos uma preocupação muito grande em ter nos servidores da Prefeitura a motivação para que consigam atender as demandas da sociedade, né, de Porto Alegre com toda a sua disposição, afinco, né? E para isso, evidentemente, que nós precisamos ter saúde na Prefeitura para poder ter os números e poder cumprir com as obrigações, né? Tenho a convicção e a certeza de que, em alguns momentos, como nós estamos passando neste agora, há que se ter uma compreensão da população e dos próprios, principalmente dos nossos servidores, quanto às dificuldades de orçamento. E, portanto, acho que nós temos que ter, acima de tudo, o espírito público e o compromisso em atender o cidadão da melhor maneira que se possa. Bom, recebemos hoje Faustino Júnior, reitor da FACINEP e da FACSPAR, com quem nós compartilhamos uma boa parte da questão educacional, uma faculdade de referência, um instituto de referência, com nota 5 no MEC, e também recebemos o secretário da administração, o secretário adjunto, Carlos Fete Paiva Neto, com quem conhecemos um pouco da prefeitura. Agradecemos a presença dos dois no nosso programa, ficamos por aqui, relembrando que, além da transmissão de terça-feira, 22 horas e 30 minutos, nós reprisamos na quinta-feira, 23 horas e 30 minutos, e também aos sábados, às 8 horas. Agradeço a audiência.